Olá, eu sou Lívia Machado e esse é o programa Juventude em Pauta da TV Assembleia. Vale lembrar que nesse mês de janeiro a gente vai trazer um compilado das principais entrevistas, fazer uma retrospectiva do ano de 2020, que foi tão importante e impactante para toda a sociedade sul-mato-grossense, inclusive para os jovens. A pandemia alterou a nossa forma de se relacionar, de interagir, de trabalhar. E qual será que foi o papel do jovem ao longo desse período, ao longo de todo o ano de 2020? Foi por isso que a jornalista Fernanda Kirchner, que também é apresentadora do Juventude em Pauta, fez uma entrevista com a secretária nacional da Juventude do Brasil, a Jaiana Nicareta da Silva. Vamos conferir um trecho desse bate-papo para a gente iniciar a nossa retrospectiva. Certo. Bom, falando então dessa pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19, as relações estão mudando, o mundo está mudando, o jovem também vai ter que se adaptar a isso, né? O que a Secretaria tem feito? Quais são as medidas que estão sendo debatidas nesse momento de enfrentamento da crise? Então, Fernanda, eu acho que nesse momento, a juventude, por ela não ser o principal grupo de risco, né, não está numa faixa etária até segura, obviamente com muita responsabilidade que a gente fala isso, mas nós temos aconselhado os jovens a ajudarem os grupos de risco, ajudarem os mais velhos nesse período, cumprindo todas as medidas de segurança. Nós lançamos um desafio solidário, não sei se você chegou a ver esse desafio que alguns jovens ajudaram idosos nas compras dos mercados, compra nas farmácias, para que eles não precisassem se expor, né, ao vírus. Então, a gente lançou esse desafio solidário e agora, junto com o Brasil Acolhedor, que é uma iniciativa do Pátria Voluntária Brasil, né, esse programa de voluntariado do governo federal, a gente tem estimulado os jovens a cadastrarem as suas organizações sem fins lucrativos, né, as suas organizações da sociedade civil na Pátria Voluntária. Eu até vou passar o site aqui para quem estiver assistindo e tiver um instituto, né, algum órgão que está fazendo trabalho voluntário, se cadastrar. É o patriavoluntaria.org e o transformabrasil.com.br. O governo federal está participando do Mesa Brasil, que é aquela ação do SESC, que está arrecadando alimentos, inclusive de muitas lives dos cantores. E por quê? Nós, como governo federal, a gente recebe muitas demandas dos lugares mais vulneráveis, né? Então, a gente vai atendendo essas demandas com o trabalho voluntariado. Pega dessas arrecadações, inclusive quem quiser doar, também pode doar por essa mesma plataforma. Ela tem duas vertentes, uma de doação e uma do trabalho voluntário que faz a entrega diretamente na ponta, né? Então, a gente ouve as demandas dos municípios, das comunidades onde está tendo mais dificuldade, mais falta de alimento, né, onde a necessidade está maior, e a gente direciona as doações para esses locais. Então, quem quiser participar desse trabalho voluntariado, eu acho que o jovem ele tem que ser protagonista nesse momento, se cuidando dos mais velhos, né, mantendo esse distanciamento, principalmente dos seus avós, das pessoas que estão no grupo de risco, né? Não é o momento de visitar a família. Eu até, Fernanda, fiquei aqui em quarentena em Brasília, preferi não ir para casa, justamente para talvez não expor a minha família, né, a avós, a minha mãe, que já tem mais idade. Então, acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, quem puder ficar mais isolado, ficar, e ao mesmo tempo, né, ajudando aqueles que mais precisam em trabalhos como voluntariado, por exemplo. Legal, muito interessante. Vocês também lançaram uma cartilha, né, de orientações para a prevenção da pandemia. A gente fez essa cartilha também, justamente com essas recomendações de distanciamento dos grupos de risco, falando sobre a questão da higiene, o uso da máscara, o uso do álcool gel, né? Não se expor em lugares com aglomerações. A gente fez essa cartilha, que ela é meio geral, ela acaba servindo para outros grupos também, mas o principal para esse público, né, que pelo Estatuto da Juventude vai dos 15 aos 29 anos, a gente tem dado essas recomendações. Ficar longe dos grupos de risco e participar dos trabalhos de voluntariado, e a gente tem uma plataforma disponível, mas se não quiserem usar essa,
quase todos os municípios, igrejas, instituições estão fazendo trabalho voluntariado nesse momento. Essa pandemia acabou mudando as relações também no mercado de trabalho, né? Realmente é uma faixa etária muito grande, entre 15 e 29 anos, de acordo com o Estatuto da Juventude no Brasil. Então, tem, assim, de menor aprendiz a mães chefes de família, né? Como que você vê essa mudança também que eles vão ter que enfrentar após a crise? E também com a facilidade que eles têm na tecnologia, o que eles podem agregar também ao mercado de trabalho nesse momento. Acho que esse momento valorizou o jovem no mercado. Porque se antes, né, com o trabalho presencial, o jovem era exigido tanta experiência, e o jovem nem sempre tem, nesses momentos em que a tecnologia é crucial para o trabalho, o jovem, por ter mais facilidade, mais conhecimento, valoriza o trabalho do jovem. Então, mostra para as empresas como é importante ter uma nova geração de funcionários, uma nova geração aí de mão de obra, abrir espaço para essa nova geração que vem entrar também na empresa, justamente porque mudanças como essa que a gente está vendo agora, elas vão acontecer. Nesse momento a gente foi obrigado, mas mesmo que não fosse obrigado, é uma mudança que vai acontecer gradualmente no mundo do trabalho como um todo, e o jovem ele tende a ser mais valorizado aos poucos. Infelizmente, hoje, o jovem tem 2,8 vezes mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho, pela falta de experiência, né? E por isso foi feita a carteira verde e amarela, depois acabou sendo revogada. O governo federal deve mandar para a Câmara dos Deputados novamente ela separada, né? As medidas trabalhistas da carteira verde e amarela, mas é nessa ideia de facilitar a inserção do jovem, porque sabemos que ele tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho pela falta de experiência. E o Juventude em Pauta, que traz temas essenciais para a vida de todos os jovens de Mato Grosso do Sul, também falou sobre saúde e sobre um problema que afeta esse público-alvo em diversas gerações, que é o consumo das drogas, e sobre como combater e prevenir, nós também trazemos aqui na nossa retrospectiva 2020. Confira. E nesse período de pandemia, né, que a gente tem passado do coronavírus, as pessoas têm ficado mais isoladas, mais dentro de casa, sem esse contato, esse afeto, sem essa vigilância também mais forte das famílias. O que você considera, assim, boas práticas de prevenção e também pelo histórico de Mato Grosso do Sul, você acha que essa pandemia contribuiu para o aumento de casos de uso de drogas? Tudo está indicando que sim, a começar pelo número de apreensão do tráfico, né, aqui no Mato Grosso do Sul. Agora, recente mesmo, houve aí uma apreensão pela Polícia Federal, assim, astronômica, né, de maconha, e sem falar nas outras drogas, né? E se está havendo essa apreensão, se continua ocorrendo o tráfico, né? Porque está havendo consumo. E também, pelos dados que nós tivemos recentemente, conversando com os profissionais que lidam na área da saúde, na área do acolhimento, enfim, o consumo aumentou sim, né? E com um agravo que, pelo fato das pessoas ficarem em casa, especialmente as pessoas que fazem o consumo já no nível de quase dependência, né, ou de dependência, que estão em casa, elas acabam correndo o risco, né, de se contaminar pelo Covid-19 e ainda levar esse vírus, né, pode acontecer de levar esse vírus para as suas casas. E isso acaba gerando um sofrimento para as famílias, um grau de ansiedade muito grande para esse consumidor,
e também até para ter acesso a essa droga, com essa questão aí da quarentena, está havendo o próprio município, né, a área da saúde está cuidando mais para que as pessoas realmente possam obedecer esses protocolos de se preservar e preservar com quem convive, e que essas pessoas não frequentem determinados lugares. Então, isso tem gerado, né, de uma certa forma, bastante ansiedade nas pessoas, e tem contribuído para que essas pessoas possam ir para as ruas e correr risco e fazer com que os seus também, que estão em casa, corram risco. Ou seja, duas situações, né, o problema das drogas, o problema do consumo, e mais a pandemia, né? Realmente, é uma situação assim que exige muita vigilância, né? E muita conversa, muito diálogo, né? Para prevenção aí dentro das famílias. Fernanda, e o problema maior, se você me permite, é que as famílias, elas acabam não tendo controle, por exemplo, nesse ir e vir dos jovens, especialmente, que, pelo que nós estamos acompanhando, né, a dificuldade que os setores aí sanitários, a própria prefeitura e os órgãos, né, responsáveis aí para acompanhar essa quarentena estão tendo, porque o que se observa é que não só os jovens, mas as pessoas, elas estão frequentando os lugares com aglomeração, como, por exemplo, os bares, né? Estão fazendo as festas, e isso é um risco muito grande, né? E essas pessoas, além do consumo de droga em determinados desses locais, ainda pode contrair o vírus do Covid. E nós não podemos esquecer de trazer aqui no nosso programa de janeiro, nessa retrospectiva, nesse apanhado dos principais temas, a importância da tecnologia, que tem avançado e tem ajudado muito, não apenas os jovens, mas também os adultos e os idosos. Transformou a nossa forma de se relacionar, de trabalhar, facilitou, encurtou as distâncias. E é por isso que muita gente tem buscado nas plataformas digitais, nas startups, uma forma de ganhar dinheiro extra ou até mesmo de montar o próprio negócio. Esse também foi um dos temas abordados em 2020. Empreender é um tema que a gente, inclusive, tem lei que permite isso estar na escola. E quando você vê que esse tema, ele é trabalhado com esse jovem desde cedo, seja na escola, em algumas escolas que já têm atividade, seja em programas como o Internacional da Junior Achievement, como o Sebrae, ele tem hoje uma atuação com algumas escolas com a matéria de empreendedorismo, ou aqueles que têm os pais que trabalham, que de alguma forma estão junto e ajudam, você vê que eles trazem uma forma na atitude de querer fazer diferente, né? Então, assim, a gente tem várias iniciativas de primeiro emprego, de estágio, mas o que eu vejo quando é na linha de inovação, que aí traz muito essa atuação junto do Living Lab, nós temos hoje um jovem querendo atuar em transformar as coisas, então, criar negócios que gerem propósito. Então, assim, a gente tem hoje um trabalho muito ativo em estimular esse jovem a experimentar soluções e formas de que fato resolva e que possa escalonar. Porque o objetivo nosso no Living é ajudar as startups a surgirem. Mas aí a gente também tem um contraponto. Existe uma percepção de que quem está à frente de startups é só jovens. É também, mas não é só jovens, tá? Vou dizer assim, não é o jovem de idade, é o jovem de espírito. É aquela pessoa que arregaça as mangas e vai à frente. Então, não tem só a jovialidade da idade, porque tem mais energia e tudo mais, mas eles estão munidos também de uma experiência que permite aquele conhecimento que ele possui aplicar de uma nova forma mais leve. Forma, inclusive, que a gente tem visto nesse momento de pandemia, no momento em que muitos dos empresários acionam essa forma
de ação, vamos dizer assim, de energia, de buscar alternativas para se manter. Porque hoje, todo mundo, de uma certa forma, mudou a sua necessidade, a sua forma de atuação, enquanto empresário, líderes, buscando mais significância das pessoas, engajamento para estar com seu cliente, e alguns no ramo corporativo, de um dia para a noite, teve que ir com uma nova jovialidade, trabalhando no 100% em home office. Então, assim, eu vejo hoje que o jovem de idade, ele inspira, mas hoje a gente está com um monte de iniciativa jovem para o ajuste do momento atual, diante dessa guinada global. Sim, e justamente sobre essa questão da importância da conectividade, do estarmos interagindo a todo momento com tudo que está surgindo de novidade no mundo. Vamos falar sobre essa iniciativa, o Living Lab, Laboratório de Inovação. São 4 anos em Mato Grosso do Sul, Leandra. Como é que foi o início desse trabalho? Como é que é chegar até aqui? Então, é muito bom ver que uma iniciativa que você constrói baseando no modelo, porque o Living Lab, ele é um conceito de laboratório aberto. Enquanto laboratório aberto, você precisa de engajar as pessoas, porque o que você leva para a experimentação, diferente de um laboratório de química, que você põe um reagente, olha no microscópio e vê o que está acontecendo, no laboratório de inovação, você traz a ideia, você traz um insight, e aí você trabalha com a evolução disso, em somar com outras ideias, para você tangibilizar. E muitas vezes o que você tangibiliza aí são negócios. Entendeu? Então, assim, são novas formas de operar soluções para necessidades que existem das pessoas, tanto num território, como num país, como no mundo. Porque aí a gente busca trabalhar se isso funciona. Se essa pessoa tem essa necessidade pode ser de muito mais gente. E aí você busca, hoje, com o mecanismo digital, você pode buscar clientes em qualquer lugar do mundo que tenham aquele perfil, aquela necessidade. Então, nós envolvemos mais de 40 parceiros para, em conjunto, trabalhar essa iniciativa de trazer a ideia para o campo da possibilidade. Quantas pessoas você conhece falam, e às vezes muito jovem, eu tenho vontade de fazer tal coisa. O que impede? Dinheiro. Será que é dinheiro? A gente vê hoje aí garotos, alguns youtubers, né, ganhando dinheiro fazendo. Então, assim, com poucos investimentos. O celular, eu falo que esse aparelhinho aqui é fabuloso. Por quê? Ele trouxe autonomia. Ele trouxe autonomia de pesquisa, ele trouxe autonomia de comunicação, ele trouxe autonomia de você se tornar um fotógrafo, de você trabalhar com imagem. E, inclusive, o fato da acessibilidade de internet, aparelhos mais potentes, menores, de custo baixo, porque à medida que a tecnologia tem muita gente usando, ela tem um valor de acesso menor, ela traz para você uma independência, colocando, inclusive, nesse momento, em análise várias profissões. Né? Hoje a gente tem, competindo com jornalistas, os youtubers, os blogueiros. Sim. Nós temos competindo em outras áreas, pessoas com destaque e posicionamento digital. O que faz, não digo assim, não descaracteriza o conteúdo técnico em hipótese alguma, mas mostra que a gente tem mecanismos mais amplos de trazer novos sentidos e, inclusive, melhorias de processo, desburocratização para empresas. Então, assim, e o jovem, ele vem com uma pegada que, nesse momento, faz um casamento bem bacana, que a gente chama de possibilidade de você trabalhar a inovação aberta, em que ele faz aquela pergunta, igual a criança pequena, mãe, por que tal coisa? E aí você fala, o processo é assim, ele chega para você, mas por quê? E aí você para e fala assim, se ele perguntou por quê, será que não tem melhoria? E aí, nesse sentido, vem surgindo coisas. Então, em 4 anos, a gente teve mais de 160 startups sendo atendidas aqui no Mato Grosso do Sul. Somos, hoje, uma referência vista muito bem de pessoas de fora e fazemos um trabalho muito ativo de fazer com que as pessoas daqui se apropriem mais desse laboratório. Então, hoje a gente quer que muito mais gente use ele para experimentar ideias. Falando em empreendedorismo, nós não podemos esquecer dos alunos que frequentam as escolas
nas mais diversas séries. Crianças e adolescentes que querem sair do ensino fundamental e médio e ir direto para o mercado de trabalho, cursar um curso de ensino superior voltado a uma área de empreendedorismo. Muitas pessoas já têm aprendido desde cedo como ganhar um dinheiro extra. E é por isso que, mesmo em ano de pandemia, os trabalhos nesse segmento não pararam, os professores continuaram sendo capacitados e a gente vai conferir como na nossa entrevista de agora. Essa questão do empreendedorismo, ele trabalha muito o desenvolvimento das pessoas, né? Prepara ele para um exercício da cidadania, para a qualificação do trabalho, e por isso que até a BNCC traz o empreendedorismo como essencial dentro das competências a serem trabalhadas nos itinerários formativos. E o que a gente pode entender e, de repente, descrever para as pessoas que estão nos assistindo como empreendedorismo e educação empreendedora? O empreendedorismo, a gente tem que perceber que não pode ser confundido apenas como o ato de abrir um negócio, né? E a educação empreendedora relacionada ao ambiente de negócios. Ele é mais do que isso. O empreendedorismo, ele trabalha o intraempreendedorismo, que é você empreender mesmo sendo funcionário público, sendo funcionário de uma empresa privada, trabalha a questão do empreendedorismo social, o empreendedorismo tecnológico. Então, assim, o empreendedorismo, ele perpassa todas as fases da nossa vida e é essencial no contexto que a gente vive hoje em dia para trabalhar aí as competências empreendedoras, estimulando aí, então, esses alunos, né, por isso que a gente trabalha com eles, para trabalhar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores aí para resolver demandas complexas relacionadas às escolhas pessoais e profissionais que eles vão ter durante a vida. E é interessante que na escola o jovem ele está tendo contato muitas vezes pela primeira vez com uma série de assuntos, problemas, que a gente pode classificar problemas como desafios, né? Porque eles podem ser superados sem dúvida nenhuma. E como ensinar, né, o empreendedorismo para o jovem atual, né? Como é que vocês trabalham isso de uma maneira com que ele possa ser estimulado para o futuro? O empreendedorismo, hoje, ele é trabalhado de uma forma transversal dentro da sala de aula. Até, como a BNCC traz alguns, principalmente para o ensino médio, essa modalidade de itinerários formativos, então nós temos aí os componentes curriculares, que são as disciplinas mais tradicionais, e veio, então, está sendo inserida a partir de 2020, esses itinerários formativos, onde o empreendedorismo, ele é um eixo estruturante aí para esses diferentes itinerários, trabalhando muito o contexto da comunidade escolar, onde esse indivíduo está, e a vocação do território. Então, o empreendedorismo em sala de aula ele trabalha muito esse conjunto de competências cognitivas e socioemocionais fundamentais no contexto atual que a gente vive, né? A gente fala muito das competências aí do século XXI e a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela traz isso através das competências gerais que têm que ser trabalhadas em sala de aula de uma forma mais fluida junto com esse aluno, né? Um pouco diferente do modelo tradicional que a gente tinha antes por disciplinas. E é interessante a gente destacar também que existe um universo novo para o estudante, mas agora para esse professor, que vai ter que lidar também com uma disciplina que vai fazer parte agora da rotina dos estudantes, mas que vai, de certa forma, ter que trazer conhecimento para que eles possam repassar. Como é que será que esses professores eles podem ser preparados? É interessante que eles recebam capacitação. Vocês já tiveram alguma experiência assim semelhante nas escolas? Sim. O Sebrae, já há 47 anos, trabalha essa questão do comportamento empreendedor. E desde 2013, nós temos o Programa Nacional de Educação Empreendedora, que aborda aí traz a fundamentação, metodologia de uma forma muito aliando a prática com o conteúdo, junto com esse professor, com o gestor escolar e com o estudante. Então, dentro do Programa Nacional de Educação Empreendedora que nós temos, a gente capacita o professor para ele estar preparado para esse novo conteúdo a ser abordado em sala de aula.
Aí o conhecimento fica, então, com o professor, que tem todo o conhecimento, o know-how da didática junto com esse aluno, conforme a faixa etária de cada um dos alunos das séries, e a gente também tem algumas ações voltadas para a inovação. Então, desde do primeiro ano até o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino tecnológico, o técnico que nós temos, que nem o Pronatec, e o ensino superior, nós temos, então, disciplinas, metodologias criadas para cada um desses tipos de necessidade diferente, né, conforme a faixa etária do aluno. Então, nós temos trabalhado aí desde 2013 nesse contexto em todo o país. E a educação foi mesmo um desafio. Alguns públicos tiveram acesso às ferramentas tecnológicas e às atividades passadas pelos professores, pelas instituições de ensino, já outros não tiveram essa sorte no Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul não foi diferente, e é por isso que o Juventude em Pauta encerrou o ano falando de educação, sobre os desafios na perspectiva do jovem brasileiro, do que esse segmento sofreu ao longo de todo o ano. Então, essas paralisações afetaram diretamente a educação brasileira e trouxeram impactos sociais e educacionais muito grandes para os jovens, principalmente para os jovens de periferia e de baixa renda, porque muitos não têm acesso aos computadores que foram utilizados para o sistema de ensino à distância, muitos não têm acesso à internet, enfim. Foram vários os obstáculos que os jovens precisaram passar para conseguir continuarem estudando. E isso a gente fala de muitos que não conseguiram passar esses obstáculos, não conseguiram se readequar por diversos motivos, e aí eles acabaram desistindo do ano letivo, acabaram perdendo o ano letivo por conta da pandemia. Mas a gente consegue entender e compreender a questão da paralisação das aulas e esse déficit. É muito mais importante a gente manter a vida dos nossos jovens, manter eles saudáveis e sem contaminação e proliferação do vírus por toda a cidade, do que voltar às aulas. A gente pode recuperar o ano letivo depois, a gente pode recuperar o déficit educacional depois, mas vidas a gente não consegue recuperar. Então, foi super importante essa paralisação e esse momento de ensino à distância. Realmente. E você estava me contando que você já está no ensino superior, né? Como que foi essa retomada para você? Você conseguiu ter aulas online? Então, eu ingressei no ensino superior no meio da pandemia. Eu comecei agora no segundo semestre, em julho. Então, quando eu entrei, já estávamos nesse sistema de educação à distância. Desde o primeiro dia de aula, todas as aulas online, todas as aulas pelo computador. Então, para mim, foi um pouco mais fácil, porque eu tenho acesso ao computador, eu tenho acesso à internet, então eu consegui acompanhar. Mas muitas vezes a gente sente falta de, por exemplo, estar no corredor e cruzar com o professor para tirar uma dúvida sobre aquela matéria, ou então ficar um tempo depois da aula com o professor para tirar uma dúvida, para rever uma matéria, um texto, alguma coisa do tipo. E isso a gente acaba não tendo essa atenção maior no ensino à distância, porque as aulas são todas exatamente cronometradas e as salas abrem e fecham em horário determinado. Então, às vezes, a gente acaba perdendo esse time de tirar a dúvida e ficar, deixa para a próxima, mas na próxima a gente esquece. E aí a gente acaba ficando com lacunas no nosso ensino. Esse contato social, né, ficou prejudicado nesse ano, mas nada que nos próximos anos vocês não consigam recuperar, né? Com certeza. Lembrando a você que nos assiste que o Estatuto da Juventude no Brasil considera a pessoa jovem aquelas entre 15 e 29 anos, né? Eu ia deixar para falar um pouco de política mais no segundo bloco, mas entrando já um pouco nesse assunto, nacionalmente vem sendo discutido alguns cortes na educação. Como que você encara isso para o futuro dos jovens e o que o jovem, mesmo o jovem estando nessa faixa etária, mesmo ele achando que ele não pode contribuir muito, em que ele pode contribuir para mudar esse quadro? O que ele poderia fazer?
Bom, esses cortes são algo que nós precisamos prestar muita atenção, porque eles estão inserindo a mão, colocando a mão, tirando a nossa verba da educação brasileira. E a gente já vê muitas pessoas com capacidades altíssimas saindo do país para estudar e acabar desenvolvendo a sua capacidade intelectual em outros países, porque às vezes não tem infraestrutura, às vezes a gente não tem um centro de pesquisa, ou às vezes não é algo de fácil acessibilidade. Então, a gente luta muito para universidades públicas universais, universidades públicas que os alunos de escola pública tenham a oportunidade de ingressar, universidades públicas bem estruturadas, universidades públicas que os professores sejam respeitados, os administrativos sejam respeitados e que a gente consiga estudar, desenvolver todo o nosso plano de ensino, toda a nossa capacidade intelectual dentro desse ambiente com qualidade. Não adianta nada a gente chegar numa universidade e a nossa universidade não ter luz, não adianta a nossa universidade não ter água, ou os professores estarem exaustos, cansados, por fazerem jornadas duplas, triplas, para conseguirem trazer o sustento para sua casa. Então, é super importante a gente valorizar a educação e lutar contra esses cortes, lutar contra essa retirada de verba da nossa educação. Porque quando isso acontece, é como se ele estivesse tirando um braço do nosso direito. O brasileiro, ele tem um direito constitucional de educação. E a nossa educação, ela precisa ser garantida e com qualidade. Não adianta ser uma educação sucateada. O jovem, ele tem um papel importantíssimo nessa pauta, porque é ele que está lá estudando, é ele que precisa reivindicar a universidade, a vaga para ele fazer parte. E isso a gente fala também das escolas públicas de ensino médio, fundamental. Mas o que mais sofre hoje em dia aqui no Brasil são as universidades. Então, é o nosso dever ir para as ruas, é o nosso dever visitar os gabinetes dos deputados nos quais a gente confiou o nosso voto e pegar na perna deles e falar, olha, deputado, eles estão querendo tirar a verba da escola, eles estão querendo tirar a verba da universidade, da nossa educação. Fazer com que o deputado vote contra esses cortes, participar arduamente da política para conseguir conter esses cortes. Porque todos esses cortes precisam ser aprovados pelo Legislativo. E se a gente tiver esse acompanhamento, inclusive se nós elegermos jovens que conhecem e reconhecem a importância da educação para o povo brasileiro, a gente consegue fazer com que a educação tenha menos cortes, a gente consegue fazer com que a universidade seja plural e universal. A retrospectiva do programa Juventude em Pauta fica por aqui. Você também pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia no canal 9 da NET Claro, além também de poder curtir e compartilhar o nosso conteúdo que fica disponível no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Voltamos em breve com um programa inédito. Um beijo e até mais.